Chegamos a mais um Bancada Carioca e eu vou começar essa edição dizendo o seguinte: eu desafio qualquer um a me desdizer. Eu escrevi algumas vezes no Facebook, por exemplo. Eu estava dando uma olhada aqui, tem uma postagem do dia 9 de maio de 2019, tem outra do dia 22 de setembro de 2019, tem outra dia 28 de janeiro desse ano, em que eu falei que se o mundo voltasse um pouquinho ao normal, só um pouquinho, não precisa ser todo não, esse governador que está aí terminaria o mandato preso. Não precisou nem terminar o mandato. Então, assim, eu tentei deixar claro aqui na abertura a minha preguiça em falar desse assunto, porque esse careca é muito mala, muito chato. Agora ele deixa essa situação, essa bananosa na nossa mão, que é o seguinte: toda vez que a campainha aqui de casa toca, eu começo a suar frio. Não, eu não estou preocupado com os japoneses da Federal, nada disso. Eu estou com medo de descobrir que eu sou o próximo governador do Rio. Porque na linha de sucessão está todo mundo errado. Daqui a pouco o cara vai bater aqui e falar, irmão, é contigo. E vai jogar aquele terno ridículo com aquela faixa acoplada ali. E eu ainda vou ter que aparecer vestido com aquela porcaria. Então, assim, não rola. Agora a pergunta é a seguinte: voltou ao normal? Voltou ao normal um pouquinho? Não sei. Eu sei que essa semana eu parei para analisar e o nosso presidente, sem nenhum juízo de valor, tá, gente? Nenhum juízo de valor. Ele provavelmente detém agora o recorde mundial de aparições do lado de criminosos das mais variadas estirpes. Certo? Se você procurar, tem foto do Bolsonaro do lado de pedófilo, assassino, PM matador. Eu não estou contando nem os políticos acusados de corrupção. Que aí também, assim, aí, claro, você vai ter lá o Lula, Dilma, enfim. Todos os políticos pousam do lado de políticos, né? Então, assim, se você não pergunta aí, dá ficha criminal aí para saber se eu posso ficar do seu lado. Mas estou falando das outras esferas criminais que existem. É pedófilo, fraudador, é um recorde mundial, cara. Eu desafio. Se tem alguém de direita aí, eu duvido você conseguir a mesma quantidade de criminosos variados do lado de qualquer outro cara da esquerda. Não porque a esquerda seja melhor, mas tem alguma coisa, tem um azar, tem um karma do nosso presidente. Não estou fazendo juízo de valor. Ele escolheu um pastor para batizá-lo que acabou de ser preso. Tipo assim, eu estou desconfiado de que, se você for olhar, o cara que fez o parto do Bolsonaro deve ter sido o Mengele. Ele não estava lá em São Paulo? O Mengele deve ter feito um bico de obstetrícia e fez o parto do Bolsonaro. Porque o cara não consigo entender o que ele consegue. Mas eu não estou fazendo nenhum juízo de valor. Ele provavelmente não sabia de nada. E eu encerro a abertura aqui do Bancada Carioca com uma nota triste. Eu achei triste mesmo, assim. Morreu o Chadwick Boseman, o cara que fazia o Pantera Negra. Porra, melhor, sei lá, ilustração do Pantera Negra que eu já vi, já foi logo num filme. O filme tem um visual sensacional. O cara morreu. Fica tranquilo, não foi a Flor de Lis, ela não está envolvida. Hoje, 30 de agosto, Bancada Carioca começa agora aqui com os meus amigos Fernando Mendonça, Rafael Sorrentino e Ricardo Villaroca. E Ricardo Villaroca. E Ricardo Leite Lopes. Ricardo Villaroca sou eu. Não, tá jeito, o Carioca tem crise de identidade. Bom dia, tudo bom, gente? Fernando, bom dia. Tranquilo? Bom dia, Rico. Tudo bom? Fala, galera. E aí, Rafinha, tudo bom? Tranquilo? Cezinha tá dormindo aí? Bom dia, pessoal. Cezinha tá dormindo ainda. Vamos ver se vai dormir durante toda a gravação do programa. Eu acho que o programa hoje vai ser muito chato. Ele vai dormir porque, pô, não tem outro assunto hoje. Muita gente tem que falar do Careca. Pois é, Rico, você me representou completamente nesse início, que eu também tô meio de saco cheio de falar de Wilson Witts, Bolsonaro, mas não tem jeito. Vamos, ele se impõe. Me recusei a dançar. Assim, realmente, hoje não tem muito ânimo. Domingo de manhã vamos falar do quê? Do Witzel. E aí, Ricardo, tudo bom? Tranquilo? Tranquilo. Quem vai dormir sou eu. Domingo de manhã, vocês inventaram de gravar esse negócio, a gente está indo ao ar agora, mas o esquenta começa muito antes, a gente debate aqui, conversa e tal, e eu estou aqui meio zumbi, porque vocês não têm o menor respeito pela boemia, e agora tem que falar desse sujeito chato, que é Wilson Witzel, acima de tudo, chato. Mentira, mas vamos lá. Tu acordou cedo porque tu estava sonhando com a Flor de Lis, fala a verdade. Eu estava sonhando com a peruca da Flor de Lis, que, aliás, poderia emprestar para o Witzel para ele sair
batido, viajar disfarçado, incógnito, e fugir do país enquanto Imagina, tempo. uma coisa meio... Ia dar uma senhora bem formosa, né? O Witzel, daquele porte dele, com uma peruquinha da Flor de Lis, ia ficar bonito. E ó, notícia já está à venda nas melhores lojas, a peruca Flor de Lis. Parece que o camelô também já está começando a vender já. Olha, eu tô quase prometendo fazer uma montagem do Witzel com aquela peruca para te botar na capa do vídeo do YouTube, hein? Cara, você imagina, eu tô torcendo para a gente ter carnaval, porque vai ter fantasia da família Flor de Lis, vai ter o Witzel de presidiário, vai ter rachadinha, vai ter um monte de fantasia legal. Vamos ver se o Covid dá uma trégua até lá e rola um carnaval para a gente pelo menos se animar. Tá aí, essa é uma boa questão para um programa futuro, né? Tá longe ainda, mas um dia a gente vai ter que fazer um programa sobre haverá carnaval, né? Porque se realmente é a derrota de uma geração, né? A gente conseguir cancelar o carnaval de um ano coisa de profissional. Bom, mas é isso. O programa é chato. Ela tentou e não conseguiu. Pois é. Bom, o tema é chato, mas a gente vai tentar falar alguma coisa aqui que interesse para o Carioca. Eu pensei em falar sobre qualquer outro assunto, mas a gente conversou. E a verdade é o seguinte, cara, isso aí não seria o Bancada Carioca. A gente já está fazendo, sei lá, o Bancada Pernambucana, o Bancada Piauiense. Mas, infelizmente, o Carioca só tem 2 assuntos no momento. O Witzel, a Flor de Lis e... Tem mais algum? Covid? Não. Fala. Não. É Witzel e Flor de Lis. Não, se for Witzel, Flor de Lis e botar a Covid no meio, a gente pode perceber que quase que todos os assuntos orbitam ali em torno do nosso excelentíssimo presidente. Nessa briga aí, Witzel, Flor de Lis e Covid, eu estou do lado do vírus. Eu estava falando para os amigos que eu fiz um evento ontem e aí fizeram teste de Covid, as pessoas no evento, um evento isolado, né? Todo distanciamento, máscara, higienização e tal. E vou te falar, cara, que eu acho que eu fiquei mais tenso no exame de Covid do que eu fiquei no meu primeiro exame de AIDS quando eu tinha, sei lá, 17 para 18 anos de idade, que é um momento tenso. Vocês já fizeram exame de AIDS? Por mais que você esteja com tudo certo, é sempre um momento tenso. Quer dizer... Não, falando nisso, eu não sei quem é que... Não sei se é uma portaria do Ministério da Saúde e tal. Eu nunca fiz, não, mas muita gente já comentou comigo que assim, é assustador você fazer um teste de AIDS, mesmo que você tenha certeza que não tem. Porque eles perguntam para você... Você tem certeza que você quer fazer? Nós vamos fazer aqui o teste de AIDS, hein? Você quer saber mesmo? HIV, temos autorização, assina aqui essas 5 vias aqui. Você acha que você vai pegar AIDS fazendo o teste, entendeu? Não, eu vou te falar. Ver isso daí, gente. Por que alguém não vai querer saber? Quer dizer, você vai, se você não sabe, você não se trata, não toma medicamento, não faz porra nenhuma. É surreal, é muito louco, né? Não, eu acho história do cara que não. Eu não vou no médico, não, porque se eu for no médico, eu vou descobrir que eu estou doente. Não, eu acho o seguinte, eu não sei, eu não faço exame de HIV há muito tempo, né? Mas eu me lembro que eu fiz o primeiro, quando eu tinha, sei lá, 17 para 18 anos, ninguém me fez essa quantidade de pergunta, não. Agora, teve um momento, assim, quando a mulher entregou o envelope, por uma dessas coincidências, ela entregou o envelope e olhou para mim, assim, com uma cara meio estranha. Eu juro por Deus, tinha 17 anos, eu falei assim, me ferrei. Aí eu abri, assim, cara, eu levei o envelope para casa, abri o envelope assim, tipo, pá. E aí, quando você olha, a resposta não é positivo ou negativo, né? Reagente, não reagente, tem alguma pergunta técnica. Eles não botam, tipo, verde, vermelho. E naquela época não tinha Google, né? Para falar assim, não reagente. Caraca, o que é não reagente? Aí você vai no Google, o que? Negativo. Tipo, eu fiquei assim, o que é isso? Eu pergunto para minha mãe? Não posso perguntar para minha mãe o que é isso. Por que você fez um exame de HIV, Rico? Cara, eu tinha escondido da mãe? Não, na verdade, sabe o que foi? Eu ia mais, a minha mãe me obrigava, entre aspas, me enchia o saco para eu fazer check-up anual. E aí, no check-up anual, tinha sempre um mega hemograma, né? Aqueles hemogramas que o médico passa, enfim. E aí, nessa idade de 17 anos, o cara falou assim,
eu vou adicionar aqui um exame HIV. Aí eu falei, para quê? Aí ele falou, não, para nada. Aí fez algumas perguntas coloquiais, né, sobre, você tem namorado, né? Alguma coisa. Ele falou assim, é bom fazer, né? Você já está numa idade de vida sexual relativamente ativa, é bom fazer. Aí eu fiquei, porra, bom fazer? Tá bom, vamos fazer. Aí ele perguntou, você está preocupado? Eu falei, não tem porquê, mas enfim, mas tu fica preocupado, não tem como. Eu fiquei mais nervoso com o Covid ontem. Eu tô nervoso com o Vítor, seu Flor de Lis e o estado do Rio de Janeiro, sinceramente. Deus do céu. Olha, o povo jamais, a gente já falou isso aqui no primeiro programa, mas o povo jamais saberá que o nosso primeiro programa que não foi ao ar já cantava isso aí tudo já dizia isso aí tudo. Por isso que a gente, por isso que então você que está nos assistindo também fala assim, pô, por que os caras estão nessa fleuma tão pouco carioca? Não, assim, eu quase botei a camisa hoje, eu já sabia, entendeu? Tô chateado. Vamos. E aí, bom, eu vou começar para a gente depois. Eu acho que esse programa inevitavelmente vai acabar desabando para a zoeira, porque assim, é um careca que usa um terno com uma faixa presidencial governamental acoplada e uma homicida que usa uma peruca loura. Realmente, assim, não tem como esse programa ser muito sério. Mas, assim, o fato é que existem coisas sérias conectadas aí nessa coisa toda, e por incrível que pareça, não estão apenas conectadas ao impeachment do Witzel, mas estão conectadas também ao homicídio da família Flor de Lis. Vou chamar de família Flor de Lis, sei lá como é o nome deles. Família Lis. Sei lá como é que é o sobrenome desses caras. Mas, enfim, existe todo um entorno aí relativamente conectado. A minha piada sobre o nosso excelentíssimo presidente não saber de nada é uma brincadeira, mas assim, pode ser que ele não saiba de nada, pode ser que ele não... Qual é o grau de envolvimento dele nessa barafunda toda? Vou puxar você primeiro, Fernando. A gente já fala logo da questão política e abre para as correlações de forças aí, porque o Rio de Janeiro está num momento estranho. O que está se comprovando no Rio de Janeiro tá na moda o termo estrutural. Nós temos no Rio de Janeiro uma corrupção estrutural muito grande, né? E falando mais especificamente do Witzel. O caso da Flor de Lis é uma questão muito de caráter, não tem nem como fugir muito disso. A Flor de Lis, a gente pode até passar o pano na questão de botar na conta do Bolsonaro, que a Flor de Lis era uma personalidade no meio gospel muito forte, ela tinha uma história interessante de vida, tanto é que virou filme, com direito a Bruna Marquezine, diretores globais. Eu não cheguei a ver o filme, eu tinha curiosidade de ver, eu cheguei a acompanhar. Tu viu o filme, Rico? Vi até a metade. Vi até a hora que porque é o seguinte, tem uns depoimentos e tem esses atores globais todos que a gente falou, eles falam como se fossem depoimentos de criminosos, né? De pessoas assim. Na hora que o Gianecchini olhou para a câmera e falou assim, eu inventei o arrastão. Fui eu que criei o arrastão. Aí aparecem cenas do arrastão, assim. Eu botei uma pilha e falei, cara, o Gianecchini criou o arrastão. Aí eu parei. Mas se alguém quiser ver, tá lá no YouTube. É muito bom. Assim, todo mundo fala muito bem desse filme. Eu não cheguei a ver. Olha, mas Cinderela Baiana é caído perto. Esse é muito melhor. Esse vale. Cinderela Baiana nem conta, né? Vamos combinar que Cinderela Baiana é aquela cena clássica da Carla Beth começando a sambar no meio da rua de terra, no final com as crianças. É maravilhoso. Pô, aquilo é anais do cinema nacional. Nossa, aquilo ali, Deus do céu, que o cineasta, eu não sei se do cineasta o Cinderela Baiana conseguiu algum emprego depois, não é possível que ele conseguiu alguma coisa. O da Flor de Lis, não sei onde ele foi também, não. Não, ele continuou, agora ele deu entrevista falando que está arrependido e tal, mas enfim, a Flor de Lis já era conhecida, então ela era aquele coisa pentecostal da onda bolsonarista, ela se associou, mas ela não se elegeu por causa disso. Ela conseguiu fazer uma rede de igreja e pastores ali, sim, foi um voto evangélico raiz mesmo, que deu uma votação para se eleger. E a Flor de Lis sempre foi muito bem relacionada. Tanto é que quando ela fazia os congressos na igreja dela, e a gente, toda parte do país, todos os pastores, cantor gospel famoso, ela era, tipo, era o ponto de encontro gospel, a igreja da Flor de Lis, da tal da Cidade de Fogo. Você vê a música dela cantando, né, que virou meme, Batizada no Fogo, é porque a igreja dela chamava Cidade de Fogo, né? Que o Cidade de Fogo? Porque não, o fogo inferno, não.
Não, porque o fogo, nesse caso, tem a ver com o Espírito Santo, que é um dos símbolos do Espírito Santo, o fogo, pentecostal, de dons. Então, ela é muito conhecida. Não dá para botar essa na conta do Bolsonaro, embora ela fosse daquele grupo. E logo depois que ela se elege, e o Bolsonaro também, ela tenta ser meio que... Ela mergulha mesmo. Ela tira foto com a Damares, foto com o Flávio, foto com o Bolsonaro. Ela vira uma embaixadora do bolsonarista. Isso aí é fato. Agora, o Witzel tem que botar tudo na conta do Bolsonaro, até porque o Witzel, para se eleger, ele faz um conjunto de apoios que, dentre eles, está o pastor Everaldo e o Bolsonaro. O Bolsonaro é do partido do pastor Everaldo. O Bolsonaro sempre teve no pastor Everaldo uma liderança política. Então, não tem como dissociar. Por mais que houvesse essa briga do Witzel com o Bolsonaro pós-eleição, que o Witzel chega no poder, tem uma ambição de presidência e sabe das questões do rolo da família Bolsonaro, então ele meio que se afasta, mas o Witzel é cria do Bolsonaro. E agora estamos nessa questão. O Witzel se elege com um conjunto de apoios, um cara que tinha 5% arrebenta na eleição e se elege com aquela força bolsonarista e com a força desses apoios, inclusive do interior, que tem o Antony Garotinho por trás desse apoio no interior a ele se elege, ele chega a ter que lotear o governo. Aí ele deu, como já falamos em outros programas, deu carta branca nas secretarias, não é? E aí deu o que deu nessa questão da saúde. E aí agora temos essa situação que está ele envolvido, o vice dele está totalmente também envolvido na história, e o presidente da LERJ, André Siciliano, do PT, olha que coisa louca. O Witzel fez um conjunto para ter governabilidade. Eita. Isso aí. Governabilidade na LERJ, ele traz o PT. Então ele loteou tudo, deu carta branca para tudo. Só que agora está todo mundo desse conjunto envolvido, no caso do Witzel. Então, temos uma situação que a justiça determinou seu afastamento, porque a LERJ abriu o processo de impeachment, e essa decisão é uma decisão liminar, que eu estou vendo o Witzel falando, é um absurdo que um desembargador determinou afastamento, tinha que ser o colegiado. Gente, não tem nada de ilegal nisso, é uma decisão liminar para não atrapalhar as investigações. O Reinaldo bateu, você viu? Você assistiu? Foi sexta-feira, eu acho. O Reinaldo bateu no... Mas te falar, com todo respeito, isso não é argumento, não. Até porque agora vai ter, né, durante a semana, a reunião do colegiado no STJ para ver se confirma a liminar. Por isso até que o Mourão falou que acha muito difícil o Witzel voltar. Eu também acho muito difícil o colegiado do STJ determinar a volta do Witzel. Agora, um dado interessante. Afastaram ele, mas mantiveram ele morando no Palácio das Laranjeiras, que é a residência oficial do governo do Estado. Olha que situação louca. A sede do governo do Estado tem um governador afastado que está morando lá. Então, como é que faz? Tipo, tá a reunião acontecendo do Witzel, secretário, aí passa o Witzel de pijama, de cuequinha sobre a canção. Opa, quer atrapalhar ele não. Então, e faixa. Porque aquela faixa ali... Que é a faixa dele e tal. Pijama e faixa. Pijama e faixa. Cara, eu nessa daí eu já concordo um pouquinho mais com o Reinaldo Azevedo. Não sou muito fã do Reinaldo Azevedo, não. Eu concordo mais com ele. Não há nenhuma ilegalidade nessa decisão liminar, mas eu acho complicado. É muito poder na mão de um juiz só, ainda mais para dar liminar, para tirar um cara da liderança de um governo de Estado. Eu acharia de bom tom que fosse jogar colegiado decidir isso, entendeu? Mas como a gente está nesse momento, isso vem de uns anos, tá? Bolsonaristas que acham que o STF, o Judiciário, está influenciando demais nos outros poderes agora, porque vocês começaram a prestar atenção agora. Mas isso aí já vem de um tempinho já. Eu acho que isso daí tá descontrolado. E essa decisão essa liminar aí lá no STJ, monocrática, é só mais um exemplo dessa situação. Ele nem fala que foi legal, não, na verdade. Quer dizer, eu não cheguei... Eu vi o programa de sexta-feira, mas como eu tinha esse evento que eu relatei aqui ontem, que eu fiz o total do exame de Covid, eu sexta-feira estava muito assoberbado de trabalho para fechar o evento e tal, então eu ouvi meio sem prestar muita atenção. Mas ele nem critica, ele nem considera ilegal, ele considera exatamente isso que você falou. Assim, é um pouco autocrático, assim. Como é que um juiz
Que é isso, né? É um juiz tirando do cargo, tirando do poder um cargo eletivo, né? Um cargo eleito pelo povo. Então, só para depois já jogar para o Rafael, essa questão. Se você pode discutir se deveria ter sido, né, o colegiado ou não, mas que não foi legal. É aquele ponto. Agora a gente vai acabar debatendo também que agora surgiu várias teorias de que o Witzel foi afastado pelo Bolsonaro, que o Bolsonaro mexeu as peças para afastar o Witzel. É um debate a ser feito. Só que aí volta ao meu ponto. Tudo bem, pode até ser que o Bolsonaro tenha que dar aquele empurrãozinho. Pode ser que realmente um desembargador determinar um afastamento liminar seja demais. Mas a verdade é que o Witzel está muito encalacrado, muito complicado, muito sujo. Eu não consigo dizer que está errado de falar. Porque, assim, por mais que o Bolsonaro não desse empurrãozinho, ele ia sair também. Por mais que tivesse desembargador, ele ia sair também. Então, quer dizer, eu entendo a teoria, mas a gente tem que ter muito cuidado para não dizer que foi o Bolsonaro que tirou o Witzel. Essa narrativa que o Bolsonaro quer. A narrativa tem que ser o Witzel, a Flor de Lis, o Pastor Everardo, são um conjunto do moralismo bolsonarista que acabar com a corrupção, entrou no poder e estão se mostrando que estão se mostrando. Se brigou depois, se o Bolsonaro ajudou, isso não importa. O Witzel é cria do Bolsonaro. A gente não pode entrar, eu acho que é um erro entrar nessa vibe de que quem tirou o Witzel foi o Bolsonaro. Não foi. O Witzel está tudo problemático, foi muito dinheiro envolvido. Houve corrupção absurda. Ele fez acordo com a prefeitura do interior para lavar dinheiro. Tem problema em Caxias, tem um município lá de Capoeiriba, e um município do interior do Rio de Janeiro, que o cara era dono de um hospital, aí fizeram os acordos. Então, cara, tinha que ser retirado. Tinha que ser retirado, então não dá para julgar tanto assim. Agora, claro que você fica preocupado com as instituições, as questões democráticas. O Dória, por exemplo, entrou em desespero, falou, bateu. Falou, um cara tira o governador, vamos tirar aqui. Há essa preocupação. Só que aquilo, o Witzel deu brecha, né? E, infelizmente, isso acaba privilegiando o Bolsonaro. Infelizmente, mas que o cara estava sujo, não estava, então não tem como agora te defender o Witzel. Eu não vou defender o Witzel. Não, eu acho que nem... Ricardo, deixa o Ricardo falar. Ninguém defendeu. O que o Rafinha falou aí, que não é de bom tom. Mas o fato é que a gente também deixou de usar o bom tom há muito tempo, né? Aí o problema é esse. Acabou o bom tom, né? Perdemos completamente, e é o que você falou, Fernando, não é de hoje. Agora que estão percebendo, né? O Witzel não tem amigos, né? Mas até os Bolsonaro que têm amigos ficam nessa de como o judiciário interfere, Pô, interfere porque, primeiro, tem o que interferir, né? O judiciário, na minha vida, interfere muito pouco, né? Na vida das pessoas que não estão aí no poder e não estão fazendo coisas erradas, vamos chamar assim, né? Como na linguagem pastoral, não estão tendo muitos problemas. Agora, tem coisa que dá problema, cara. E aí dá problema, tem juiz, e aí tem juiz, e tem os problemas do juiz, que é a falta do bom tom, como falou bem aí o Rafinha. Mas rápido comentário. Não é legal. Não é legal. Ricardo, rápido comentário. Agora, rápido comentário. Falou dos bolsonaristas percebendo a influência do judiciário. Que coisa surreal ver o Witzel no seu discurso de afastamento defendendo Lula. Que o processo com o Lula foi imparcial, ele foi afastado injustamente. Que o Moro até que virou o que a gente temia, e isso é a questão do bom tom. O que é o bom tom, né? O bom tom é você ter um respeito mínimo por uma liturgia e por uma legislação que foi escrita por alguém que pensou naquilo, para você não virar o que virou uma briga de bar. O que a gente está vendo hoje é briga de bar. Aí o Witzel está dando cadeirada no Moro. Foi isso que a gente viu. Isso não, você falou. Está dando cadeirada. Está dando cadeirada no Moro. Tinha várias sentenças que realmente a gente está vendo hoje que tem nulidade. Não, ninguém está vendo hoje, já estava. Mas não era de. Escolheram pelo mau tom. Aí escolheram pelo mau tom e agora está isso. Aí agora é sentença ruim para cima de mim, cadeirada. A garrafada, é briga de bar. Não, sabe o que está aparecendo, cara? Me lembrou lembra o filme do Trinity?
Era o Trinity e aquele, o gordão. Terence Williams e Bud Spencer. Você lembra que tinha sempre algum momento, aquela coisa de briga meio trapalhões, que o cara vai pegar a cadeira para bater no outro, e quando ele faz o movimento de antecipação, ele acerta o cara aqui, é assim, vou bater no Moro, acerta no Bretas. Né? Assim, virou briga de bar, assim, lá trapalhões. Eu acho que teve uma indireta aí mesmo. A batida nele no Moro, eu acho que teve endereço certo. É no Bretas. Aí que o Rafael tá falando muito do judiciário, do MP, tá meio que se filiando ao lavajatismo e ao bolsonarismo. Eu acho que teve endereço certo aí, sim. Não foi à toa que ele falou, não. Há muito tempo. Vai, Ricardo, estava falando um negócio, o Rafael quer falar alguma coisa? Aí o que acontece é isso, cara. A gente vive num estado em que não existe segurança jurídica para ninguém. Isso é ruim para a democracia. É ruim, porque você não sabe. Porque assim, a gente aí comemora, porque comemora mesmo. Eu não gosto do cara. Eu acho a existência do Witzel na política, para mim, é uma excrescência de um processo, não é nem político, é civilizatório que a gente vem vindo ao longo de anos, que é de desvalorização dos direitos humanos, tiro na cabecinha, vou chamar de política velho oeste, que acha que solução de criminalidade é extermínio. Então, assim, eu detesto o cara. Não tem ninguém que eu queira ver fora do poder, mas é difícil também, a gente fica com um sentimento ambíguo, e por isso que dá essa como é que eu vou dizer, um certo tédio de falar, porque você fica assim, eu vou falar desse cara que não merecia nem existir. Não é existir sua pessoa física lá com seus filhos, não é isso. Ele não devia existir na política. Ele não devia. Ele é uma excrescência política, não devia existir na política. Existe por uma série de circunstâncias pavorosas que nos conduziram até aqui. Como outros. Como você vai pegar a Flor de Lis, também. Só que em outro processo. É um processo de uma mistura de um fundamentalismo cristão que permeia e que se alimenta também dessa questão da violência, do discurso contra a violência, de um discurso moralista pistoleiro, de que quem não serve, quem não é o cidadão de bem tem que ser assassinado, e você junta essas duas coisas. Então, você faz um Estado fundamentalista cristão, né, com zero de direitos humanos. Agora, essa semana, nós tivemos uma aberração que passou batida, que é uma coisa mais de mulheres. Quando a gente tiver uma mulher aqui para conversar, vai falar até melhor sobre isso, que é aquela questão do aborto, que agora é obrigado a notificar. Não é obrigado a nada. A mulher estuprada é obrigada, o médico é obrigado a informar a polícia. A mulher estuprada é vítima. E pronto, acabou, não tem outro tratamento. Mas é isso, é o fundamentalismo se misturando nessa pauta de costumes que gera essa maluquice aí e que nos traz um Witzel, que era um completo desconhecido, né? que larga uma carreira de juiz, que é uma coisa estranha, porque uma pessoa que larga vencimentos vitalícios de juiz para se dedicar à política já é alguma coisa estranha. Então, assim, é isso. Aí dá um certo enjoo na gente. O perfil dele da Piauí, vou jogar para você depois, tá, Rafinha? O perfil dele da Piauí é assustador, cara. Assim, mas assustador assim. Eu comecei a ler esperando que eu ia ver ali um Witzel maluco, mais ardiloso. Respeitável. Respeitável, eu não sei. Não estava com essa expectativa, não. Mas eu achei que ele fosse mais malandro. É um pouco triste, assim. O Ricardo falou assim, não, eu não gosto do cara. Eu realmente olhei e falei assim, cara, quem gosta? Entendeu? Assim, eu ali, claro, é um perfil da Piauí sobre o cara, né? Como qualquer perfil jornalístico sobre uma pessoa, por mais isento até que o jornalista seja, eu gosto muito da Piauí, acho eles bem, até menos adjetivos do que a média da imprensa. Mas se aquilo ali for mais factual, como na medida deve ser,
é triste, cara. O cara é, assim, eu fiquei com uma certa pena. Não do que está acontecendo, entende? Eu fiquei com uma certa pena de como é que uma criatura como essa chega onde chegou contra ela própria, entendeu? Não tinha a menor possibilidade desse maluco chegar onde ele chegou no governo do estado do Rio de Janeiro e se dar bem ou fazer um bom governo. Ou só, esquece de fazer um bom governo, se dar bem. No senhor histórico dele, assim, meu irmão, isso é um Zé Ruela, com um ego do tamanho do Cristo Redentor, que achou que só porque ele é muito fodão, porque ele deve ter um mínimo de inteligência, ele deve ser um puta concurseiro, né? Assim, mas entra num covil de profissional, porque assim, na política do Rio, se tem política mais ardilosa que a do Rio, eu não conheço. E pode botar aí nível mundial, a gente deve bater pau a pau com muito lugar do mundo. Então, assim, tinha menor chance desse cara dar certo, cara. Entendeu? Menor chance. E ele tem, e assim, no que eu já vi dele, ele tem umas coisas que nem estavam no perfil, que eu fico me lembrando, que são muito esclarecedoras. Ele dá uma entrevista uma vez para aquela André Sadia, assim que ele tinha sido eleito. Aí ela fala assim, entrevista ele no salão do Palácio, aí fala assim, pô, governador, estamos aqui, né, nesse salão do Palácio e tal. Aí ele fala assim, esse palácio aqui, que já teve vários acontecimentos históricos que marcaram a história do Brasil e tal, como a minha eleição também. Tipo, pô, irmão. Aí, na outra, ele deu uma entrevista para quem que foi? Ele deu uma entrevista para um outro jornalista, aí ele começa a falar assim, por uma socialite loura, que foi casada com aquele diretor da Globo, Marcos Paulo, eu esqueci o nome dela. E ela pergunta assim, um desejo. Aí ele começa a responder e para, ela fala assim, não precisa responder, não. Aí ele para e fala assim, meu desejo é ser presidente da República. Assim, não tem a menor chance disso acontecer. A menor chance disso acontecer. Deixa aqui, pode ir adiante. Não, parece que foi combinado, mas não foi. Porque quando o Ricardo e o Fernando começaram a falar dessa coisa do judiciário, e eu falei também, sem continuar nesse assunto do judiciário se miscuindo aí nos outros poderes e tal, mas vai parecer uma defesa do Witzel. Como eu não estou aqui para fazer defesa do Witzel, eu vou deixar para a gente discutir isso num podcast específico. E aí você, Rico, trouxe o ponto que eu queria trazer. Não era para essa figura abjeta estar onde ele está. Foi uma série de acontecimentos que levaram o senhor Wilson Witzel à cadeira de governador do Rio de Janeiro. Esse sonho dele de ser da República, eu acho que teve um leve lapso de tempo que isso era algo plausível no futuro, principalmente nesse iniciozinho da pandemia, ali em março, final de março, início de abril, que ele tinha essa oportunidade de abrir esse caminho aí, de ser uma oposição ao Bolsonaro, e talvez, dependendo de como ele ia tocar essa crise da pandemia no Rio de Janeiro, talvez aí tentar uma presidência. Só que ele esbarrou nas inabilidades políticas dele, no cafajestismo dele mesmo, porque não dá para dar outro adjetivo que não cafajeste, canalha, de alguém que ou rouba, ou no mínimo deixa roubar numa pandemia na área de saúde. Isso é algo que não tem defesa, é algo que o mais elementar, o mais simplório dos eleitores vê que é algo que não tem defesa. Isso toca a qualquer pessoa, não é esmo na própria cabeça. Eu acho que ele caiu no colo dele uma de talvez tentar aí ele mesmo. Eu tenho uma
figura de linguagem acho que é figura de linguagem, nem sei o que é isso. Ele dá banda na própria perna, entendeu? A bactéria, ela sempre dá um jeito de atrapalhar. Se você deixar a bactéria por perto, uma hora ou outra ela te derruba. E é o caso dele. Ele se derrubou, ele achou que ele ia poder entrar no governo do estado do Rio, que é, por si só, ser governador sem você se meter em falcatrua nenhuma, já é governador do Rio, né? Já seria uma dificuldade inacreditável. Qualquer um que tem um governo do estado sabia disso. Ele entrou achando o governo do estado na mão dos que vinham roubando desde sempre, dos que criaram essa situação. Não havia a mínima chance disso dar certo. Só que ele, politicamente falando, é tão obtuso, é tão estúpido, que ele achou que dava para ele ser uma rainha da Inglaterra, para ele ser, sei lá o que ele achou que ele ia ser, uma Miss governador, né, com uma faixinha. Miss é boa, Miss é bem legal. Eu não sei o que ele pensou, mas não tinha a menor chance de dar certo, assim como não deu. E eu acho que ele nem volta ao governo do estado. Ele não construiu apoio político, não ajudou a tirar o Rio de Janeiro do atoleiro financeiro, não virou um concorrente ao Bolsonaro, um antagonista ao Bolsonaro de verdade. Ele não fez nada. É uma negação com apagado da história do Rio de Janeiro. O que me preocupa, e aí a gente vai discutir, vamos jogar para o Fernando, para o Ricardo, para você também, Rico, é o que vai acontecer agora, porque a gente não tem a menor... a gente tem noção do que pode acontecer, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Abriu-se um emaranhado de possibilidades para o estado do Rio de Janeiro com essa figura aí que vai ser cortada do nosso estado. Vamos ver agora o que vai acontecer, mas aí eu jogo para você. Ele lembra... No que vai acontecer, Rico, só para dizer que, para a gente não deixar passar batido, que um dos grandes símbolos dessa corrupção estrutural do Rio de Janeiro é o pastor Everaldo. E ele é um símbolo dessa corrupção estrutural que o Rafael falou, o cara entra e acaba conciliando com o que já tem. Duas bases de apoio do vice que faz esse eleito é o pastor Everaldo. 3, né? Bolsonaro, via Flávio Bolsonaro, não podemos esquecer que o Flávio Bolsonaro é o grande fiador dessa aliança bolsonarista com o Witzel. Garotinho, que nós sabemos que é bem complicado, mas tem uma rede ali no interior muito forte, que vinha no seu governo e ficou um pouco afastado com Cabral e querendo voltar ao poder, e o pastor Everaldo, que é uma figura antiguíssima na política fluminense, que ficava muito no baixo clero, todo mundo conhecia, todo mundo sabia que ele mexia com coisas muito estranhas, era um pastor que não era muito pastor, que mexia com questão até questão de câmbio de dólar. Olha que coisa bizarra. Esse é o pastor Everaldo. Está escrito na nota, Fernando, in God we trust. É um bagulho, santo. God we trust, exatamente. É o cara que o Witzel deu a SEDAI na mão, porque ele é da área empresarial, então ele já foi ali para privatizar. Provavelmente ele ia ganhar dinheiro na história. E é esse cara que leva Bolsonaro para Israel e batiza no Rio de Jordão para fazer uma sinalização para o voto evangélico para o Bolsonaro ser eleito. O pessoal está falando. O pastor Everaldo é excelente. Ele poluiu a água da SEDAI e poluiu o Rio Jordão. Não, impressionante. Poluiu os dois, poluiu a SEDAI e o Rio Jordão. Maravilhoso. O pastor Everaldo poluir Rio é com ele mesmo. Ele sabe. Olha, ele na pelada lá da rapaziada é aquele clássico que alguém toca a bola assim, pode deixar que esse é a natureza marca. Né? Sim, mas... E, Rico, não esqueçamos, eu lembrei de uma coisa aqui. Esse é o mesmo pastor Everaldo que se candidata a presidente para ser um posto do Aécio. A função do pastor Everaldo vir para presidente, ele só tinha uma função. Ir no debate, porque ele tinha um partido com o deputado federal, então ele tinha que ir no debate para bater na Dilma. Era a função dele. 2014, isso? Ele recebeu dinheiro lá do Aécio para poder bater nos debates na em torno de R$500 mil que ele recebeu. Olha que coisa de maluco. Esse é o pastor Everaldo. 2014, foi 2014 isso? Ele estava naquela campanha?
Foi ele que falou o negócio do... Não, o Levi Fidelix falou o negócio do... do buraco escritor, né? O Everaldo é que só falava de privatização. Privatizar, tem que privatizar. Ele só falava disso. Não, e ele ficava... Teve até em um dos debates, não lembro qual foi, ele, naqueles sorteios, né? Quem faz pergunta para quem, caiu ele com a Aécio, né? Um fazia pergunta, acho que o pastor Everaldo fazendo pergunta para o Aécio. E aí, claramente, era um negócio de comadre ali, era um levanta-bola. Aécio, o que você acha da política do governo Dilma para não sei o que lá? Entendeu? Foi um negócio meio esquisito, assim. Ele claramente foi pego de surpresa. Mas, assim, a gente sabe que essa figura política aí do levantador de bola para o debate sempre existiu. Esses candidatos que não vão ali... O próprio PT já usou várias vezes esse tipo de candidatura de partidos próximos, só para ficar ali no debate levantando bola. Mas é bom a gente mostrar, ele está aí há muito tempo e muita gente graúda já usou servir essa galera que fica no... O pastor Everaldo me lembra muito o Eduardo Cunha. Eram figuras que ficaram décadas nos bastidores, com tudo que é de mais podre, e aí em algum momento tentaram ver a luz do sol e aí começou a feder, entendeu? Foi isso que aconteceu. Tem um ponto lá do tal do perfil lá da Piauí, estou citando que eu li e fiquei me pegou meio de surpresa, assim. Eu peguei como eu falei, eu encontrei ali um ser patético que eu nem estava esperando, mas é bem interessante. Mas tem um ponto que eu achei sensacional. Tem uma parte da vida pessoal dele, e aí isso está relatado no perfil, deve ser verdade, mas nem vou fazer esse juízo de valor, né? Ele foi casado durante muitos anos, e aí quando ele se separou, ele que casou com a atual primeira-dama, né, que é bem mais nova que ele, e acho que foi aluna dele ou algo assim, eu sei que uma hora ele começou quando ele virou candidato, a mulher dele começou a brigar com todo mundo sobre, assim, qualquer mulher que se aproximasse dele, ela ficava com muitos ciúmes. Parece que ela afastou funcionárias que ficavam perto dele, obrigou as funcionárias do governo a não usarem mais saia curta, etc. E aí eu fiquei pensando assim, porque assim, todo mundo aqui, mesmo o Fernando que está solteiro já passou por isso. É uma brincadeira que eu sempre faço, assim, a sua mulher sempre acha que você é mais gostoso do que você é, né? Assim, ela às vezes sente ciúme de umas pessoas assim, não, assim, além de eu não estar interessado, essa mulher não está nem aí para mim. Não, ela está de olho em vocês, e assim, cara, eu não estou nessa gostosura toda. Não, ele é tão sem amigo que a mulher dele entrou nessa pilha e ele, em vez de ser uma pessoa razoável, né, que tem amigos e que fala, não viaja, ele acreditou na mulher dele. Quando a mulher dele falou assim, não, todas as mulheres estão de olho em você, ele acreditou. Então, assim, cara, isso é um doente. Isso é um doente de ego. Isso é um troço, assim, grave. Mas, enfim, encerrando aqui deixando a Piauí para lá, porque a gente tem muita coisa para falar, ainda tem a nossa digníssima peruca. Não, mas a digníssima peruca, vamos combinar, é porque é tanta coisa bizarra de peruca, casa de swing, que a gente não tem nem como, acho que a gente até falou, porque a questão da peruca da Flor de Lis é a questão da hipocrisia. Não, mas sabe o que acontece? Mais ou menos, Fernando, mais ou menos, porque tem uma coisa ali que é importante. Aí talvez alguém mais à direita que me assiste ou nos assista, fale assim, está forçando uma barra na argumentação. Mas pensa o seguinte, eu concordo com você, ela não é uma coisa diretamente ligada ao bolsonarismo ou à política atual, essa onda de direita. Mas ela é claramente uma faceta do apoio, e eu não vou botar nem evangélico, não, vou botar religioso fanático, né? Ela é um braço dessa faceta religiosa fanática que apoiou esse presidente, que apoiou o Lula lá atrás também, em algum momento, mas assim, que veio dessa onda de direita. E ali, cara, tem um produto meio cultural moral, entendeu? Então é o seguinte, porque assim, ela tem a coisa moral de assim, eu adoto 50 crianças. Não importa se as crianças dela transam entre si e ela casa com um dos filhos. Isso é
Isso é depois. O marido transa com as crianças. Isso é depois, né? E aí vamos deixar isso... Rapidinho. Transa com as crianças, os filhos adotivos já maior de idade, tá? Para parecer que ele está falando de pedofilia. Perdão, apesar de que dizem que ela começou esse relacionamento com esse marido que ela matou acidentalmente com 30 tiros, quando ele tinha 14 ou 15 anos. Ainda tem esse detalhe. Porra, a pessoa que dá 30 tiros numa pessoa, ela precisa recarregar o pente. Eu não conheço nenhuma pistola com 30 tiros. Então, assim, deu, sei lá, quantos são um pente numa pistola? 12, 18, sei lá, não entendo de arma. Então, assim, com raiva mesmo. Descarregou, recarregou, assim, pô, tava afim. Então, assim, beleza. Mas, assim, tem esse outdoor moral, né? Eu crio 50 filhos e tal. E aí, cara, tem um produto cultural ali, aquela coisa do gospel, o filme. Assim, estou falando isso porque, assim, se o Alvin não tivesse sido demitido em janeiro desse ano, eu não duvido nada que o Alvin tivesse dirigindo agora o culto da Flor de Lis no Maracanã para 40, 50 mil pessoas, entendeu? Tipo assim, tem um produto cultural ali, pseudo-cultural, né? Pseudo-artístico-cultural ali, que está nessa surfada moralista, fanática, não sei o quê. Isso, para mim, é uma coisa que tem que ser demolida o mais rápido possível. Mas eu espero que as pessoas... Deixa eu falar, porque esse mundo evangélico eu entendo um pouco. É muito difícil. É o que você falou, é um produto cultural, é um mundo à parte, que se coloca como... Tudo que não é evangélico é o secular, tá na mão de Satanás, e o que não, só o que estamos nesse nosso mundinho aqui é de Deus, é sagrado. Isso aí é muito... Fernando, vou te dar um dado para você continuar esse negócio. Quando você pega o filme da Flor de Lis e tem, sei lá, 18 atores de ponta, né? De ponta, assim, grandes atores que você conhece, da Globo, né? E eles topam participar de um filme desse tipo de filme que mas o cachê foi doado. Meu irmão, não importa. Ali, esse ator, e eu não estou nem criticando não, tá, gente? Sem juízo de valor, estou só analisando. Esse ator, ele também está querendo mostrar que ele não tem nenhum problema com a religião, né? Eu não tenho nenhum... Olha, eu sou ator da Globo, mas eu não sou, sei lá, eu não sou drogado, mamo na teta, enfim, essas maluquices que o bolsonarismo inventou. Eu sou legal, eu participo de um filme com a Flor de Lis e dou o meu cachê para ela criar 50 crianças que ela come no café da manhã. Não sei. Mas, assim, tem uma troca ali, tem uma aproximação que porra, irmão, é perigoso, né? Assim... Mas Rico, aí que tá, que eu falei, tem esse mundo aqui. Esse mundo que era pior. Acho que a igreja evangélica evoluiu muito. Quem convive sabe que evoluiu muito na questão até das pautas morais. Tá ficando muito mais progressista, tá ficando muito mais flexível em alguns debates. Só que é um mundo que existe, que vai crescendo aos pouquinhos. E isso não é um processo que começou ano passado. É um processo de 30, 40 anos. E esse pouquinho vai crescendo e aquilo vai se transformando num nicho que pode ser transformado em poder político. Foi o que a Flor de Lis fez. Transformar aquele nicho dela em poder político, muita gente fez. Né? Aí a gente pode falar de várias denominações que fazem isso, e também não só no meio evangélico, no meio católico também tem um monte desse nichozinho que cresce, que vota com a sua identidade religiosa. É o identitarismo religioso. Não, eu sou evangélico, tenho que votar nele porque ele é evangélico e defende isso. Eu sou católico, vou votar em católico porque ele defende isso. Existe uma unidade cultural aí, que não é do evangélico só. Isso aí é uma coisa que fluiu, que leva o evangélico, que leva o discurso do moralismo anticorrupção, aquilo que eu já falei antes, do moralismo de bandido bom e bandido morto, de uma percepção inexata de que esse é um país em que está todo bandido solto e que não sei o quê, e que a polícia prende, a justiça solta. Essas coisas são narrativas que foram construídas anos e anos. Se você pegar a nossa televisão, você tem 4 canais de televisão que toda tarde estão falando atrocidades e impunidades, dizendo o Brasil é um país onde se estupra menininha e não se vai preso. É um país onde se mata por pedaço de pão.
são programas e mais programas de televisão bombardeando isso a tarde toda na cabeça de quem está ou no trabalho ou quem está sintonizado. Junta com isso um moralismo que é esse moralismo de costumes, de achar que de que uma coisa também está relacionada com a outra, como se o cara que fosse de costumes, e é isso que a gente está vendo agora. A pessoa pode ser de igreja e ser bandida, como Sim. pode não ser de igreja e ser bandida. O frequentar a igreja não muda nada. O cara pode não, mas eu concordo com você. Às vezes melhora. Às vezes o cara sai da vida de bandido por causa da igreja. Mas isso não quer dizer que na igreja só tem santo. Não, de forma nenhuma. Mas é só, eu não quero dizer isso. Isso junta, só para eu concluir, isso junta numa pauta que vai gerar todas essas bizarrices que a gente está vendo, que é velho da van, que é uma coisa que é o que? É um moralismo. Todo o discurso do velho da van é de que ele é um homem bom lutando contra um sistema que é corrupto e que não deixa ele abrir as lojas, que não deixa ele contratar. Você vê que nenhum discurso desses caras é assim, não, eu quero que os meus empregados ganhem menos para ter mais lucro. Não, é um coitadismo empresarial de grande porte, porque também isso aí, a culpa é um pouco da esquerda, diferenciar o pequeno empresário do monstro, do empresário monstro. Mas você achar que o cara que tem uma vendinha é o mesmo empresário que tem uma van, não é. Só que aí entra tudo no mesmo balaio, né? Aí fica aquela coisa, quem quer ser empresário hoje? Ninguém quer ser empresário hoje. O empresário é um herói, e não sei o que lá. Não, ninguém é herói nessa história, mas foi uma construção. Isso é uma construção que vem de anos e anos e anos. Eu vou chamar isso aqui, Ricardo, vou chamar isso de construção da ideologia do cidadão de bem. Que o bolsonarismo capturou. Esse é o ponto. Olha só, deixa eu falar, eu tenho uma ideia mais ampla. Eu vou te falar o que eu acho. Assim, eu falei desse negócio do evangélico, mas é o que vocês falaram. Assim. Eu não acho que o problema é o evangélico ou a igreja. Não é esse. O problema é o seguinte, eu me lembro de uma aula de sociologia na UFRJ por volta de, 97, 98, cujo teórico, eu não vou me lembrar agora, mas que a professora falou sobre ele, e ele tinha uma teoria que era muito interessante. E naquela época eu já estava com isso na cabeça, eu já estava enxergando parte desses problemas, que é o seguinte, a pós-modernidade, né, essa pós-modernidade que estamos aí, tem quem chama de pós-modernidade líquida, enfim, esse atual estado de coisas do mundo inteiro criou um excesso de liberdade para as pessoas que as pessoas não podem lidar. Assim, por exemplo, em 1950, eu nascia, meu pai era advogado, eu tenderia a ser advogado também, como meu pai, ou se eu não eu quero me desgarrar do meu pai, então vou fazer engenharia. Né? Aí o sapateiro, né? Meu pai é sapateiro, eu sou sapateiro. Tinha uma coisa meio da previsibilidade da vida. Isso acabou. Não acabou agora, não. Acabou tem muito tempo já. Por isso que, vocês mesmo falaram, isso não é um fenômeno que começou ano passado. Né? Mas assim, o cara hoje ele pode ser, sei lá, transexual, torcer para o Mengão, militar vegano, assim, você pode ser o que você quiser. Mas, hoje, no mundo de hoje, sendo legal, você pode ser o que você quiser. Isso é uma escolha sua. Lide com ela. Entendeu? Eu quero botar implantes e ficar igual um lagarto, cortar minha língua no meio. Ok, vai ter quem goste. Vai ter quem goste. Isso é muito difícil, cara. As pessoas não sabem lidar com isso. O que elas fizeram? Elas correram para os dogmas. E aí, quando eu falo dogma, e a crítica aqui vai na igreja, porque a igreja acabou sendo o case de mais sucesso, porque, né, tem uma infraestrutura milenária aí. Mas, assim, daqui a pouco o Felipe Neto abre uma igreja dessa. Que é isso? Tem hoje o cara que não dá uma opinião sem saber o que o Felipe Neto acha disso. Aí ele vai olhar e aí ele emparelha. Aí essa maluquice do cara falar assim, Mises, né? Mises, liberal. Tu é liberal? Tu é liberal. Pô, então tu é a favor do aborto também, né? Da liberdade individual. Aí esse cara, às vezes, é da igreja. Aí ele fala assim, não, eu sou contra o aborto. Pô, mas tu não é liberal? Não, eu sou liberal na economia, mas no costume eu sou conservador.
Então, assim, porra, meu irmão, assim, tipo, é isso. A galera vai se dividindo, se subdividindo nos seus dogmas, né? Dos quais a igreja é só o case de maior sucesso, né? Sim, Marrico, só para concluir o raciocínio, eu estou te entendendo, mas só para, rapidinho, só para não dizer que a gente está só falando de igreja evangélica, e só para complementar o que o Ricardo falou, que isso abarca outras religiões, temos o caso do padre que ia fazer uma nova Basílica de São Pedro lá em Goiás e fez uma associação que movimentou 2 bilhões de reais. E a coisa está no espírito. 2 bilhões de reais. O dinheiro do agro. Não se limita a nenhuma denominação. Não é assim, não. Teve um João de Deus lá também, aquilo é um escândalo. O que é aquilo? Sim, 2 bilhões. O cara comprou uma fazenda de 43 milhões de reais. Para quê? Mas tudo bem. E dizem que ele estava sendo chantageado porque um cara tinha um relacionamento com ele e ele falou, tem um zap, tem um vídeo seu, você fazer não sei o quê, vou te denunciar. Aí o padre começou a ser chantageado, chegou no ponto que ele teve que pedir ajuda à polícia, que já tinha dado 2 milhões pro cara e o cara estava chantageando ele ainda direto. Mas assim, só para mostrar esse ponto. Mas é o que você falou realmente. Eu falei um pouquinho mais desse mundo evangélico, porque eu conheço esse mundo, né? Que a Flor de Lis está envolvida no contexto. Mas a questão é o seguinte, é uma questão que eu debato muito na esquerda. Cara, não adianta. Você pode fazer análise sociológica que for. Está ali, existe e não tem como parar. A questão é como lidar com isso. Como chegar para esse núcleo e falar, gente, você pode gostar da música da Flor de Lis, mas uma coisa é a Flor de Lis pastora, outra coisa é a Flor de Lis política. Cara, eu vou fazer uma rápida defesa da Flor de Lis no ponto do filme, porque quando aconteceu o filme, a história, o testemunho do filme, é muito interessante. Eu já vi ela contando. É muito, entre aspas, maneiro, que eram 10 crianças que iam ser assassinadas na Central, apareciam na casa dela e tal. Então, a história é impactante. E aí, os atores resolvem fazer o filme. E é aquilo que você falou. A tentativa de quem não é desse mundo de se conectar com esse mundo. A tentativa de se conectar é válida. Foi o que os atores fizeram. Sim, por isso que eu disse que eu não tenho crítica. Eu não tenho uma crítica direta a isso. Mas sim. Eu acho que assim, esse mundo nem precisa ser tão... Eu acho que a tendência é que ele seja cada dia menos segregado do resto do mundo. E isso tem que acontecer, Rafael. Exato. Era isso que eu ia falar. Eu acho que assim, se for uma história legal... E a história da Flor de Lis, até os 45 do segundo tempo, era uma história de superação, de filantropia, etc. Então, assim... Se ela me chama para dar testemunho lá no filme, se ela me conta a história, era capaz de eu ir também, entendeu? Não tem problema nenhum. O caso da Flor de Lis só me interessa em um ponto, porque eu acho que assim, o caso da Flor de Lis é muito específico, é muito casuístico. Só me interessa saber se tem algum documentarista, algum diretor, algum roteirista acompanhando de verdade esse caso aí, porque vai dar um puta documentário, depois vai dar uma puta série na Netflix. Então eu quero que alguém faça essas obras aí para a gente poder atenção, queremos um documentário da Flor de Lis na Netflix. Amazon Prime. Até a Globo também, porque a Globo fez um documentário muito bom, que eu só assisti o iniciozinho, ainda não consegui ver, do caso do João de Deus. É bom. No Globoplay, que foi até o Bial, eu acho que fez. Então pode ser a Globo também, qualquer um. Foi uma diretora do programa do Bial, uma diretora ou uma produtora do programa do Bial. Olha, e aí tem que falar outra coisa da Flor de Lis aqui rapidinho. Não, rápido, é rápido. Eu só faço só um comentário. É que, assim, a vida política da Flor de Lis começou depois do filme. Então, eu acho que se tivesse antes, eu acho que os atores não teriam topado. O pastor Anderson, o marido dela que foi morto, era o mentor intelectual de toda a história da Flor de Lis. Então, ele enxergou que ela poderia ter um cargo. Então, foi depois. Então, isso também abona um pouquinho os atores e o diretor que falou que era tudo mentira. Eu sinceramente acho até que ele falou assim, não, eu falei uma mentira. Eu, se fosse o diretor, não me martirizaria tanto, porque ele não ia saber que eu pegar aquele filme, transformar em um projeto político e ia virar o que virou. Bom, eu vou deixar o Ricardo falar primeiro, que eu também tenho uma coisa. Só lavar alguns aspectos agora em defesa da Flor de Lis. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa é a
potência que essa mulher tem. Não, sério isso, sem brincadeira nenhuma. Eu vi algumas coisas dela cantando, ela tem um poder realmente sobre o público, sobre a multidão. Ela canta legal, não o repertório, o repertório eu não gosto, não interessa, mas assim... Ela tem performance. Ela é uma performer. Ela é uma performer e ela tem, de fato, uma potência artística ali e agregadora, de certa maneira. Ela também tem uma força intuitiva muito grande de trafegar, porque mesmo a gente, o marido tem essa influência disso, daquilo, mas ela chegou também por mérito dela em vários aspectos ali. Tem uma coisa que eu considero quase bruxaria, que é o fato dela ter praticamente 60 anos de idade e ter aquela cara. Isso daí eu não sei, eu não consigo entender. É algum pacto aí as pessoas que dinheiro e cosméticos. A peruca é da Beyoncé, gente. Aquela peruca é da marca da Beyoncé. Cada peruca daquela é R$10 mil. O Ricardo falou uma coisa no Facebook outro dia que é verdade. Ela parece a Rihanna. E olha que ela tem 60 anos, a Rihanna tem 20 e poucos lá. Tem 20 e poucos, sei lá, nem sei que idade tem a Rihanna, que eu também não acompanho, também acho o repertório meio caído. Mas aí então, assim, e ao que parece, tudo foi motivado por um excesso de controle que o cara passou a ter na vida dela, né? Então, assim, tem essa questão também. Duas coisas me impressionam. Uma é a possibilidade disso não dar em nada, porque a gente tem um julgamento e, de repente, a gente tem uma reviravolta aí. Acho difícil, porque é mulher, está na mira, acho que não vai acontecer. Mas então vai ser presa mesmo. E a outra é o poder dessa mulher dentro de uma cadeia. Eu não sei quando ela se juntar, quando ela entrar na cadeia, ela vai organizar um negócio, nós vamos ter sei lá o quê. Não, mas já tá marcado, sabia? Gospel. Ricardo, tá marcado. Vai ter uma grande vigília em Bangu, tá marcado. Vai ser pregação Pastor Everaldo, louvor pro Flor de Lis. Sim, pode ser. Não, mas eu acho que ela domina a cadeia. Sim. Eu acho que ela, onde entrar, ela dominará facilmente uma cadeia feminina. Ela tem uma potência vital ali que é realmente uma coisa que me impressiona. É estranho falar isso, porque não é uma coisa que você tem dados específicos. Até porque a história... Diga lá, Rafinha. Não, até porque a história dela ela vai falar, tipo, não, o meu marido queria me explorar, ficava com o dinheiro todo e tal, fui lá e matei ele. A história dela é muito boa dentro de uma cadeia feminina, ela vai ter um apoio pesado. Fora a qualidade dela mesmo. Gente, assim, eu acho um pouco... Ela matou dentro dessa narrativa, matou para proteger ela e os filhos. Isso não é pouca coisa, não. Dentro de uma prisão feminina e uma pessoa que é articulada, que tem esse discurso que arrebata, que traz, olha, é um negócio aí, a gente pode ter eu não sei, tem que botar ela numa prisão especial, em outro lugar. Eu acho o seguinte, olha só, talvez explique os 30 tiros, porque assim... a coisa dela começar a ser dominada pelo marido nada mais é do que o reflexo cultural da estrutura da igreja que ela própria propaga, né? Uma das críticas que eu posso fazer tranquilamente à estrutura da igreja e até um pouco mais das pentecostais tem um aspecto machista ali, cultural, propagado e difundido. Talvez na hora que ela se matou o cara, naquela hora porra, me livrei de você. Vou dar 5 tiros, nada, vou dar 40 nesse filho da puta. Assim, entendeu? Eu botei ele nessa bocada e ele achou que porque ele é homem ele vai tomar o bagulho de mim. Não vai. Enfim, aqui uma colocação. A minha briga, na verdade, é a seguinte. A minha briga é com o fanatismo. Eu não vejo muita diferença. Claro, tem diferença quantitativa e a diferença na influência deles na sua vida. Mas, assim, eu não vejo muita diferença desse fanatismo religioso
pro fanatismo do crossfiteiro, que fica o tempo todo assim, porra, tem que dar uma malhada, cara, tu tá meio fora de forma. Pô, foda-se, esse problema é meu. Onde esse programa vai parar? Ô, Rico, você tá Rico, não, volta. Bicho, olha só, a gente tá maluco, o cara tá maluco. Porra, bicho, a gente tá num momento que só tem fanático. Ou o cara é fanático na igreja, ou ele é fanático no crossfit, ou ele é fanático do Bolsonaro, ou ele é fanático, sei lá, no Mengão até. Cara, no Flamengo eu tô irritado com... Pronto. Entrou o Flamengo. Entrou o Flamengo no eu não tô irritado nem com o Flamengo. Assim, o time, o cara vai lá contratar o técnico no exterior, porra, o nome, o estagiário... Dica da bancada, pelo amor de Deus. Porra, aí passa 3 jogos. Ah, mas esse filho da puta embora. Caralho, não é um plano, não é um negócio planejado. Corta o áudio do Rico aí, alguém. Agora a igreja da Cross do coração do Rico. Grace CrossFit. Tá fácil, tá Igreja da Graça da Cruz Fitness. Aí assim, ou o cara é fanático no youtuber dele, ou é fanático no coach dele. Ah, o meu coach falou. Porra, que cacete é um coach? É um cara que te dá uns conselhos. Sim, porra. Corta. Que diabo é um coach? Dica da bancada. Então, assim, mas enfim, a última coisa que eu quero falar é o seguinte: é só uma observação. Isso aí era para ser o âncora. O âncora é essa pipa voada, que é o âncora. O programa de vocês tem um âncora? Não, o nosso programa tem um pipa voada. Assim, a nossa âncora é o seguinte... Passou da linha, vai ter que passar lá em Magno, Madureira, tem que saltar. Não, assim, o nosso âncora, lembra do padre dos balões? Então, aqueles balões lá, sem o GPS. Então, assim, a outra coisa que eu quero falar é o seguinte, o Rafael falou uma coisa que eu concordo, assim, se você chega lá, tu é ator... do Jesus Fitness. Não, assim, você é ator. Aí chega pra você e fala assim, aí, pô, tu pode dar depoimento aqui pra um filme maneiro, assim, uma história de uma mulher guerreira, caraca, aí tu vai lá ver a história e tal, assim, porra, todo mundo vai doar o cachê, e você, pô, tá bom, vou doar o cachê também, né? Assim, o Rafa falou assim, pô, de repente, se me chamasse, eu também ia ver a história da mulher e talvez eu estaria lá gravando depoimento. Concordo. O que eu acho que falta é quase que uma certa malícia até da nossa classe artística. Porque, assim, meu irmão, tu sabe quando é que um ator americano, ou até europeu, um ator do primeiro mundo, cairia numa dessa? Jamais. Sabe por quê? Porque é o seguinte, ou o cara vai gravar o depoimento, mas, assim, vai virar uma coisa pessoal, assim, não, eu acredito, né, sou da mesma igreja, e aí eu fui lá, gravei o depoimento. Não, ou ele não vai gravar, porque ele sabe que a participação dele num filme desse transforma a coisa numa arma de influência. Uma potencial arma de influência. O cara sabe o papel dele. Assim, eu sou o eu citei o Gianecchini já uma vez lá no negócio do Arrastão, vou citar de novo, só para não ficar citando outro, e nada contra o Gianecchini, porra, sou fã. Assim, eu sou o Gianecchini. Se eu coloco a minha cara na capa desse filme, ele já vai ser visto por 40 vezes mais pessoas do que ele seria visto se só o meu nome estivesse lá. E 60 vezes menos visto se não tivesse nem o meu nome no filme. Então, assim, precisa ter ideia do seu papel, entendeu? E na hora que dá uma merda dessa, tem que ir logo a público e falar, pô, desculpa, fiz besteira, eu não devia ter topado isso aí. Se posiciona, pô. Não finge que não fez nada. Eu não fiz nada, eu não ganhei cachê, eu não fiz nada, eu não tenho culpa. Porra, se posiciona. Não, eu acho que nem uma coisa nem outra. Eu acho que não ganhar cachê não faz diferença nenhuma. Não, também isso. Agora, eu acho que é também muito difícil você predeterminar certas coisas. Tem coisa que alguns artistas não vão fazer, tem outros que vão. Isso aí é muito complicado. Se posiciona. Não tem problema. Não tem problema você fazer. Se posiciona. É só isso. A gente teve um professor que não fazia anúncio de cigarro. O Fernando Mansur parou de fazer já nos anos 80
ele falou, eu não gravo mais anúncio de cigarro. Foi uma postura que ele tomou. Né? E tinha anúncio de cigarro antes de proibir. Foi uma questão pessoal dele, ele achou. É muito difícil. Não é só pessoal, não, Ricardo. Não é só pessoal, não, Ricardo. Isso não é só pessoal. É que nem uma vez a gente gravou, eu estava gravando uma peça que tinha um patrocínio, sei lá, da Oi. Acho que era da Oi, desculpa. Vou botar aqui uma telefônica, uma empresa de telefonia, porque eu realmente não lembro se é a Oi, não importa. E aí tinha uma espécie de um patrocínio. E aí tinha uma gravação que a gente estava fazendo para uma instituição que essa telefônica também, essa empresa de telefonia também patrocinava. Mas não era para a empresa de telefonia, era para uma coisa que uma exposição que ia estar numa instituição que essa empresa de telefonia também participava. Quando a gente estava gravando com o cara, chegou uma equipe como se fosse uma espécie de como se fosse um jornalzinho, alguma coisa, uma matériazinha, queria fazer uma matériazinha com o ator para o jornalzinho da empresa de telefonia, uma coisa assim, institucional. O cara estava gravando e tal, não sei o que, na hora que deu um intervalo, ele chegou e falou, não, você pode falar aqui para o jornalzinho da empresa de telefonia. Cara, imediatamente, o maluco já, claro, um ator, cascudo, né? Assim, não é nem um garoto. Ele olhou e falou assim, é o quê, o jornal? Ela falou assim, não, o jornalzinho da empresa de telefonia, matéria. Eu falei assim, desculpa, eu não quero o meu nome ligado a nenhuma empresa de telefonia, a nenhuma empresa diretamente. Ele sabe que é o seguinte, a entrevista que ele vai dar ali é para o jornalzinho da empresa de telefonia, uma coisa, um jornalzinho interno dele, sei lá, mas o cara está colando o nome dele ali, cara. Ele está colando. Então as pessoas. Exatamente, mas o cara sabe, o cara sabe disso, né? Então, assim, por que a gente. Mas o que eu estou falando é que no caso de uma empresa é muito mais fácil, porque ela tem uma publicidade muito maior. Agora, se chega alguém, vamos fazer um filme sobre esse cara que você não conhece, é difícil, pô. Não é uma coisa assim. Não, eu não estou dizendo que é fácil, Ricardo. Estou falando o seguinte: no mundo que a gente vive hoje, eu não consigo entender. O cara não vê a similaridade entre uma empresa e esse tipo de possibilidade dessa igreja. Assim, os dois lidam com dinheiro, só que também é uma empresa privada e tal. Mas assim, porra, é uma empresa. Gente. Cara, eu acho que cai na mesma coisa do João de Deus, entendeu? Era um cara que era idolatrado por 9 entre 10 artistas. Era uma crença mesmo, acreditavam naquilo. Eles acreditavam. Claro. Aí, cara, o artista é gente também. O artista está enganado, cara. Não tem... Eu sei, Rafinha, mas o artista... Para mim não é nenhuma questão. Era muita gente falando bem dela. Era muita gente falando bem dela. Era muita gente. Vou te falar, isso aí também é uma posição minha. Já é uma razão de você tomar o dobro de cuidado. Todo mundo fala bem. Então, peraí, tem alguma coisa errada. A única coisa que eu concordo contigo é que geralmente os atores americanos eles só fazem biografia quando tem uns que escreveram 3, 4 biografias da pessoa. Eles não saem fazendo, não. Eles esperam o pessoal pesquisar. Não, tem. Por exemplo, vamos por dicas, né? Minha dica são dois mercados completamente diferentes. A gente está falando de um negócio multibilionário. Concordo. De um cara que a gente sabe que ganha, às vezes, 15 mil, 20 mil para fazer um filme de Flor de Lis. Concordo, Ricardo, mas a gente já tem esse exemplo. A gente já tem esses exemplos. Assim, de novo, eu nem quero... Assim, desculpe, é porque também qualquer companheiro nosso da classe artística que esteja vendo isso, eu quero só deixar claro o seguinte, eu estou fazendo aqui a crítica mais leve do que parece. Eu só quero colocar o seguinte, há de se tomar cuidado com isso. Sim, você está chamando, você está dizendo, presta pesquisem, atenção. Né? Pesquisem. Presta atenção no serviço. Presta atenção no serviço, é isso. É isso. Claro. Vamos por... Prestar atenção sempre é bom, senão de repente... Vamos por dia, vamos por dia. Vamos por dia. Coisa... E aí, quem começa as dicas? Eu vou começar hoje. Já que tu falou de biografia, eu vou dar a dica que eu tô no Netflix, né? O Darkest Hour, né? A Hora Mais Sombria, que é uma biografia do Churchill, né? Naquele momento que ele assume como primeiro-ministro e tem aquela transição até a decisão do Reino Unido de enfrentar de cara Hitler e o fascismo nazista, que o Churchill
era o cara que dizia que era um perigo, o cara era um sanguinário, estava vindo a destruir tudo e tal, e tal. Todo mundo, não, vamos fazer um acordo com Hitler, porque para ele é interessante que o Reino Unido continue bem. Depois a gente vê que a gente faz com a França, com a Holanda, os países que ele invadiram, o Churchill lá, né, assume. Ninguém queria que ele assumisse como primeiro-ministro, porque ele era um cara meio, falava o que pensava. Lembra? Por isso, acho até por isso que o Ciro adora ele, né? Porque os dois se identificam, que os dois saem falando o que acham. E aí, esse filme é muito bom, a atuação do ator. Eu não lembro se ele foi indicado ao Oscar, não lembro se ganhou. Mas. Não ganhou, não. Não ganhou, não. Mas ganhou, não. E eu lembro que na época só criticou ele não ganhar. E realmente, uma atuação sensacional. Eu entrou agora na Netflix, até compartilhei nas minhas redes um trecho do filme, falando que o cara lá tá falando de negociar com o Hitler, e acho que aplica muito no nosso momento. Eu não sei se é uma frase mesmo dele ou se criaram pro filme, né? E fala assim, vocês não aprendem nada, não se negocia com o tigre quando você tem a sua cabeça dentro da boca dele. E eu me lembrei muito do nosso Rodrigo. Eu lembrei muito do nosso Rodrigo Maia, essa frase. Hã? É dele. É dele? É dele mesmo a frase. Ele Oldman, né? Não foi dele Oldman, falando que era dele. É o que ele fez o Drácula, aquele Drácula clássico lá do Bram Stoker. Ah, sim. Puta, então, eu lembrei do Rodrigo Maia, que agora virou amiguinho do Bolsonaro, né? O Nhonho, que era criticado, agora virou amiguinho. Então tá bom, tá negociando com o tigre e com a boca dentro da cabeça do tigre. O Churchill que tá sofrendo revisionismo histórico também, né? Isso que eu ia falar. Isso que eu ia até comentar. Queria falar disso também, mas vocês já jogam. Se não fosse o Churchill, não estaríamos aqui. Mais ou menos, mas calma. Não, seria um mundo totalmente diferente. Não, olha só, eu só quero deixar... Aí vocês vão dizer que eu sou soviético, de novo. Mas assim... Não, sim. Realmente, a União Soviética foi fundamental para eu botaria no mesmo... Eu botaria num patamar quase próximo. Sim. Stalin e Churchill. E depois ali Roosevelt. E Roosevelt depois, mas assim... Não, com certeza. Mas até mostrou no filme que o Roosevelt estava até reticente. Se o Japão não faz a bobagem de atacar pelo rabo, talvez os Estados Unidos nem tinha entrado na história. Exatamente. Mas assim, realmente, se não fosse ali a União Soviética com o Stalin, se não fosse o Churchill ali, aí tem que falar o Churchill, porque o Reino Unido não acompanhou ele foi meio que sozinho. Sim. Então, assim, tudo bem, mas só que tem que entender, é um ser humano, tem as suas falhas, mas, pelo amor de Deus, a importância história do cara, ele não merece nenhum tipo de cancelamento. Ele era racista. Galera, são seres humanos, não existem pessoas perfeitas. Peraí. Eu quero que encontre um membro da elite inglesa daquela época que não fosse racista. Só não era. O cara era da elite econômica e política da Inglaterra, Inglaterra principal potência, Inglaterra imperialista. Não tinha a menor chance do cara não ser imperialista, dele não ser racista, dele não ser machista, dele não ser homofóbico. O quadro todo dele. E que assim, não é pra gente jogar isso para debaixo de uma pedra. Isso, tem que ser ressaltado. Eu não vou quebrar mas também não pode diminuir o papel dele. Tem uma estátua do Churchill lá em Londres. Vou quebrar a estátua porque ele era racista? Pelo amor de Deus. Assim como é o caso do Stalin, por exemplo. O Stalin é uma figura... Ele assassinou milhões de pessoas na Rússia, na União Soviética, né? Mas assim, também não dá para apagar a importância dele na Segunda Guerra Mundial. Importância histórica, gente. A gente tem que vamos ser adultos, né? Vamos ser adultos. Claro, pô. Não é filme da Disney, não é filme da Marvel. Vamos parar com essas maluquices. Parece que a história tem que ter roteiro. São pessoas, ainda mais grandes dirigentes. Exatamente. Não, e eu falo assim, depois das minhas últimas dicas e essa defesa de Stalin agora, porra, qualquer pessoa que assistir vai achar que eu sou comunista. A gente vai cancelar também a cultura romana. Sobe a Internacional Comunista aí pro Rico. Pô, eu passo longe disso, mas tudo bem. Bom, próximo. Quem é o próximo? Posso ser eu. Eu sou famélicos do mundo. É o seguinte... Não, eu falo. A minha dica... Fala aí. Vai lá, então. A minha dica é... Decida vocês dois. O delay vai tá subir. Vai. Rafael.
Sai que é sua, Rafael! A minha dica da Netflix também estreou agora, nos últimos dias. Não deve ter nem uma semana. É um documentário brasileiro, excelente, muito bem feito. Axé, Canto do Povo de um Lugar. Tem até o Caetano Veloso na capa da arte, né? Porque ele é grandão, tem quase 2 horas. Mas é incrível, é algo que assim, eu sempre achei que a gente trabalha muito para fazer bons documentários, assim, porque a gente tem bons documentários daquele documentário raiz, assim, independente e tal. Mas eu acho que a gente tem que ter mais documentários com verba, com gente conhecida e tal, para falar de coisas nossas. E esse documentário falando da história do axé, lá do início, lá com eu não sei a história eu não sou nenhum expert. Mas é o que fala do Luiz Caldas, né? Isso, do Luiz Caldas, que fala dos blocos afro, que também deram início a tudo isso, do próprio Chiclete com Banana, que está aí até hoje, mas foi um dos precursores, e da parte técnica dos trios elétricos, explicando por que os trios elétricos fizeram o sucesso que fizeram, da parte musical da barra baiana, aí depois teve a mistura com os tambores afro, os tambores do candomblé. Conta toda a história do início desse ritmo musical que você vê que não fica distrito ao ritmo musical. É algo cultural, é algo que estava efervescente na Bahia da época, de Salvador principalmente da época. E como eu sou um grande fã da Bahia, de Salvador, me impressiona muito a originalidade cultural de Salvador, mesmo não sendo mais um centro econômico do Brasil há muito tempo, talvez por ter sido por muitos anos a capital da colônia Brasil, ela tenha essa coisa efervescente que eu só vejo paralelo aqui no Brasil com o próprio Rio de Janeiro. Só que como o Rio de Janeiro tem com maior, vira algo mais nacional. A parte de Salvador, da Bahia, fica ainda mais regionalizada, mas é tão rico quanto. E, para quem não sabe, eu tenho boa parte da minha recém-agregada família, né? Porque veio pela parte da minha esposa, que é baiana, a família dela toda é de Salvador, então entraram muitos baianos na minha vida nos últimos anos, e eu vi que é uma cultura riquíssima. Você pega as letras de algumas dessas músicas, contam histórias inteiras de antigos reis africanos, de tribos, do folclore. É muito rico. O axé não é só aquele aeô, aeô, aeô. Presta atenção nas letras, que contam uma história riquíssima, e são letras dificílimas que milhares de pessoas cantam juntas, entendeu? Então é meio que um samba enredo de escola de samba, é nesse estilo. Então o documentário Axé, Canto do Povo de um Lugar, é excelente. Aí eu já vou até adiantar o meu abraço, mandar um abraço para a família da minha esposa, da Cristiane, lá da Bahia. Tem bastante gente lá que ouve o Bancada Carioca, apesar de não serem do Rio, eles ouvem. Então mandar um abraço para todo mundo. Não vou citar nomes porque é muita gente e pode ficar alguém de fora. Então, um abraço. Já fica o meu abraço à bancada. Eu vou te falar uma coisa. Eu xinguei muito, reclamei muito do movimento axé da década de 90, porque eu sou do rock, né? Reclamei muito. Perto do que a gente tem hoje, meu irmão. É assim, é outro nível. E vou te falar de umas coisas que eu acho muito foda da Bahia, que é o seguinte. Primeiro que você vai concordar comigo, você falou isso de alguma forma. A pessoa que ouviu falar isso a primeira vez foi Ari Barroso. Ari Barroso deu uma virada na carreira quando ele vai para a Bahia. E a Bahia tem um negócio que é muito louco mesmo, né, cara? Tipo assim, é um lugar que quando você chega lá, você... É uma coisa meio inexplicável. Talvez as pessoas que não sejam do Rio, quando vêm para o Rio, talvez tenham essa epifania de alguma forma. Como a gente é do Rio, a gente não sente. Mas a Bahia tem uma coisa muito legal mesmo. E tem umas coisas culturais do dia a dia que eu acho maravilhoso. O laê, ele é um troço maravilhoso. Eu fiz campanha com uma amiga baiana, se estiver assistindo, Tininho, um beijo, que tinha esse negócio do laê. O Rafinha deve saber disso.
Sabe o que é o lá ele? O lá ele é o seguinte, segundo os baianos, você não pode nunca deixar a rima rica, para não ser zoado. Então, por exemplo, o Bahia vai jogar em Pituaçu, eles não falam Pituaçu, eles falam, sei lá, Pituacises, sei lá, eles tiram a rima rica do final das palavras. E aí, quando fala assim, não, porque fulano vai jogar lá em Pituaçu, lá ele. Aí eu falei, o que é o lá ele? Não, o lá ele é o seguinte, é que se você deixar a rima rica, alguém vai te sacanear. Só que antes da pessoa sacanear, você já manda o lá ele. Então, você diz, Pituaçu, no seu cu, lá ele. Então, antes da zoada, você já dá a resposta da zoada. Então, assim, caralho, isso é um troço sensacional. Isso é muito quinta série na minha vida. Isso é um troço maravilhoso. Assim, nunca ouvi falar disso. Pergunte não, dos mas parentes. vou perguntar para. Pergunte dos parentes baianos. Eu acho um negócio maravilhoso. Hã? Perdeu a sua quinta série sem saber isso. Meu irmão, e sabe o que foi o mais legal, Rafael? É que essa amiga me explicou isso e eu falei, beleza, deve ser uma molecagem, né? Aí eu conheci o pai dela. Aí um dia estava ali, o pai dela conversando isso aqui, aí ele falou alguma coisa também que deixava uma rima e ele falou, lá é ele. Eu falei, porra, esse coroa de 60 anos faz a mesma coisa até hoje. Assim, olha, vocês são uma quinta série gigante, gente. Não, é muito... É maravilhoso. Tem uma coisa meio carioca nisso. Eu fiz uma vez um negócio. Fala aí. Eu acho que a Bahia tem um negócio, que o Rio também tem, que quando você conhece, seja a própria cidade, o estado, ou conhecer pessoas, te dá vontade de fazer parte, mesmo que você não faça. O Rio de Janeiro tem isso também, essa coisa da gente não ter Chinatown, não ter bairro pernambucano e tal. Essa coisa, todo mundo quer fazer parte, entendeu? Do Rio de Janeiro, todo mundo que vai para a Bahia, por exemplo, quer fazer parte, mesmo que você seja sei lá, um roqueiro dos Rolling Stones, não sei o quê. Quando chega lá, você quer estar naquele meio ali, você quer ir no Olodum, você quer fazer parte. Entendeu? Então, Tanto é que é algo muito forte. O roqueiro... Isso daí é algo muito forte. Eu acho que o Rio de Janeiro também tem isso. O roqueiro baiano, ele não renega. O axé não renega nada. Ele bota pra ele. Realmente, ele não renega porque é muito maneiro. Ele não. Nos Caldas é do metal, né? Nos Caldas é roqueirão. Sim, isso é incrível. Eu fiz uma vez um evento em que começou de brincadeira, de zoação, que se chamava Nova Poesia Baiana, em que recitava poesia só tirada de música de axé, né? E aí tem isso aí que o Rafinha estava falando, da riqueza, que eu não conhecia, eu comecei de deboche, isso mesmo. E o negócio foi virando um sucesso, entendeu? E tinha uma música que era da banda Reflexos, que se chama Madagascar Olodum. Isso. A música é uma história. É uma música incrível, é incrível. É um negócio assim, vale a pena ouvir essa música e prestar atenção na letra, que é um negócio assim, criaram vários reinados, cidades sagradas, não sei o quê, o rei veio não sei o quê. É um negócio que conta uma história imensa para chegar no povo e a gente dançar muito e ficar todo mundo muito louco. Fernando foi ao meu casamento, tocou lá, fez parte do repertório, essa e algumas outras. Sim, faz parte. Mas essa música se chama Madagascar Olodum. Tem que assim, se você quiser, eu quero ouvir um axé, uma música. Ouça isso, porque essa música está nesse documentário, tá? Quem quiser ver, não foi combinado com o Ricardo, mas essa música está no documentário como um exemplo da gente nós cantamos Ei Faraó. Ninguém se liga, todo mundo fala Ei Faraó. Caraca, tá falando do Faraó, cara. A gente nem se liga nisso. Essa música é fantástica, porque eu tô falando sério. Eu fui fazer isso de brincadeira, entendeu? Eu disse assim, vamos recitar isso com voz séria, né? Chegar aê, Então, assim, isso era uma comédia, evidentemente, mas foi virando uma coisa mais interessante na medida que foi se aprofundando a qualidade do que estava sendo produzido, do que estava sendo pesquisado, que foi muito bom. Muito legal mesmo.
Legal, eu vou ver esse documentário. Não vi, vou ver. A minha dica é quinta série, bullying, tudo isso. Estreou na Netflix a série Cobra Kai. Pô, saiu na Netflix? Saiu. Tá na Netflix. É muito bom. Esse episódio é muito bom. Eu só vi o primeiro, mas eu falei, depois eu vou ver, é muito legal. Essa série foi criada pelo YouTube, né? E agora foi passada para a Netflix, então está acessível lá na Netflix. E, enfim, para quem não sabe, tem que ver o Karate Kid, que é um filme de 1984. É um filme que tem muitas chateações, um rapazinho meio mala e tal, que às vezes eu achava que ele merecia levar umas pancadas mesmo. Mas aí tem o Sr. Miyagi, que é uma pessoa maravilhosa também. A história é interessante, é um filme de criança, de adolescente, né? A puberdade lá, e o menino apanha feito sei lá o quê. Pô, tu tá dando a resenha, tu tá dando a sinopse de Karate Kid, acho que todo mundo sabe. O Rico, tá de brincadeira, não, Ricardo. Precisa, gente. É só idoso que vê o nosso programa? Não. Pô, tem. O seu filho não viu o Karate Kid. Vai que é público aí, um público jovem. Pô. Meu filho viu o Karate Kid. Então tá, então deixa o Karate Kid, mas assim, é bom ver para ver a série. Tem que ver. Não, tem que ver o Karate Kid para ver a série, verdade. Para ver a série tem que ver o Karate Kid, que é um bom filme. Tem a Elizabeth Shue, que eu sou apaixonado. Enfim, que tem o sorriso mais bonito. Bom, deixa isso para lá, isso é coisa de velho. Aí, então tem a Cobra Kai. Assistam a Cobra Kai, que é a série, um spin-off do filme Karate Kid, que se passa ele já velho, não sei o quê, e aí eles ficam lá, é muito divertido. Não é assim, nada cabeça. A ideia é sensacional. Eu só vi um episódio quando estava no YouTube. Eu falei, cara, que ideia sensacional, gente. Pô, é muito bom. Vale a pena assistir. Não é nenhuma obra de arte, nenhuma obra-prima. Vale a pena assistir. É isso. Ó, a minha dica é bem curta e deve ser mais pop de todas, assim. Eu realmente confesso a vocês que eu fiquei muito chateado com a morte do Boseman lá, do ator do Pantera Negra. Todos nós. Assim, e muito de surpresa, né? Até que eu falei assim, não, ele estava lutando com câncer há 4 anos. Eu falei, caramba, mas de quando é o Pantera Negra, né? Porque assim, então ele fez o filme já com câncer, né? Tipo assim, o filme é de 2018, a gente está em 2020. Assim, então quando ele fez o filme, ele já sabia que ele estava com câncer, já estava com câncer, né? Então, assim, fiquei um pouco tocado, assim, porque já tem tão poucos atores, quer dizer, hoje muito mais, na verdade, assim, mas é que quando aparece um grande ator desse negro, já é muito legal. Sendo que, cara, ele pegou o Pantera Negra, eu me lembro que assim, eu lia quadrinho e eu achava o Pantera Negra um personagem meio mala. Não por nada, assim. Eu falo assim, você é racista. Não, também achava o Thor, que é louro, um mala. Então, assim, no filme melhorou muito, mas no quadrinho é chato pra cacete. Até porque no quadrinho eles queriam botar linguagem formal. Queres tu, não sei o quê. Porra, isso para um moleque de 16 anos, isso não é uma história em quadrinho, isso é a Bíblia. Então, assim, eu achava muito chato. Mas, porra, quando os caras fizeram o filme, eu fui ver, e todo mundo já deve ter visto, enfim, eu estou dando uma dica que todo mundo já viu, mas reveja com o seguinte olhar. A direção de arte é um troço sensacional. Eles conseguiram condensar toda aquela imagética de padrões africanos que também tem essa doideira, né? O meu filho estuda os meus 2 filhos estudaram numa creche aqui em Santa Teresa, que é muito ligado nessa coisa da cultura negra, cultura popular e tal. E eu me lembro que uma vez ela passou um trabalho para o menino, falando para trabalhar padrões. Ela tinha dado alguma aula sobre, sei lá, não vou me lembrar agora qual foi o país, mas tipo, sobre o Congo, porque tinha alguma relação cultural do Congo com a gente lá no trabalho que a gente fez. Procure na internet padrões do Congo. Aí eu fui no Google, eu botei lá Congo. E assim, meu irmão, só no Congo tem uns 4 trilhões de padrões de cor geométricos. Se você botar padrão africano, então, é uma miríade de misturas de culturas ali naquela imagética que você está acostumado, aqueles padrõezinhos coloridos. E assim, eu falei,
caralho, eu não tenho a menor ideia. Eu não sei olhar e falar assim, isso aqui é do Congo, isso aqui é de Angola, isso aqui é de Nairobi, isso aqui é assim. E no filme, a pessoal da direção de arte ali conseguiu condensar isso numa coisa afrotecnológica. Então, assim, eu me lembro que eu prestei muita atenção nisso e fiquei assim, porra, eu queria ter trabalhado nesse filme, gente. Essa pesquisa deve ter sido muito legal, sabe? Porra, vamos ligar isso aqui, vamos botar essa coisa no uniforme, porque isso eu achei muito legal. Então, eu recomendo assistir com esse olhar, em homenagem ao nosso Chadwick Boseman aí, que infelizmente nos deixou tão cedo. Uma pena e não vai ter Pantera Negra 2. Não com ele, né? Não, e é engraçado que ele abraçou o Pantera Negra e ele entendeu a importância do Pantera Negra e ele pegou aquela identidade e ele se colocou como um ícone de inclusão social. Isso foi muito difícil nele. Ele se botou como esse ícone. Não, eu sou o Pantera Negra. Bateu no peito, sou eu, e eu vou representar para a criança negra, afro, para ela entender que ela tem representatividade. Aliás, todos os atores ali botaram isso para a Lupita, todo mundo ali botou isso. Então, e eu tive o mesmo impacto que você, Rico. Na minha opinião, foi o filme do ano. Não ganhou o Oscar melhor filme, porque tem implicância de filme de herói, mas então até que eles deram um Oscar para eles lá para poder dizer que homenagear o filme. Cara, eu vou te falar, eu acho essa parceria do Pantera Negra, né, dos atores que, como você falou, abraçaram o personagem, colaram a sua imagem ali com a Marvel, que é uma aula de liberalismo, né? É assim, porra, inclui os negros, eles pagam o ingresso, dá dinheiro, porra. Ser racista não dá dinheiro, é simples. Então, assim, se você for racista, pelo menos não seja burro. Também ser racista e não ser burro é difícil. Mas, assim, não seja estúpido, entendeu? É uma aula de liberalismo aquilo. No bom sentido, claro, né? Mas, enfim. Bom, todo mundo já deu dica, já, né? Ficou faltando alguém? Não? Já. Um abraço agora. Dica foi do tamanho do programa. O que é? Dica foi do tamanho do programa. Então, abraços da bancada. Não, meu abraço é errado. Rafael já deu um abraço, vou dar o meu abraço. Meu abraço é aos irmãos crossfiteiros que foram radicalmente atacados nesse programa. Tu não é crossfiteiro, não. Tu não é crossfiteiro. Não estão sozinhos. Tem o nosso apoio aqui. Você não é crossfiteiro fanático. Quando chove, você não vai. Você não é fanático. Saúde, crossfit. Você não é crossfiteiro, o senhor é moleque. O senhor não vai na curva. Não, mas ali é funcional na praia, é diferente. Tu carrega pneu de trator na praia? Não carrega. Não sou crossfiteiro, mas dou meu apoio contra a intolerância. Olha só, não, o crossfiteiro de mentira aí. Toda atividade física vale a pena, isso é bom, praticar esporte é legal. Sem fanatismo, mas sim. Sem fanatismo. Fanatismo agora nunca é legal. O Ricardo vai defender os coaches agora. Abraço para quem, Ricardo? Coach não. Só coach de fracassos. Coach de fracassos, aí sim. Eu detesto coach, enfim. Aí baixou o nível aí com o coach. Eu quero mandar um abraço para o meu coach, que é o Ricardo. Eu me divirto muito com ele. Vou me abraçar. Eu sou meu próprio. Seja seu próprio coach. Esse é o meu. Eu vou fazer comigo via Facebook. Eu leio as paradas dele e fico dando risada de manhã. Eu vou fazer o eu vou fazer o meu, como é que é, vídeo de coach, né? Que é isso, né? O cara sabe fazer nada, faz vídeo ensinando as pessoas a fazer alguma coisa que ele não sabe fazer. Aí eu vou fazer o meu vídeo, né? Seja seu próprio coach. Bom, vamos lá. Abraço. Abraço para quem, cara? Eu não tô vendo muita gente. Abraço para Isabela, que viu assistiu aqui o nosso Bancada Carioca, e a todos que assistem. Participem, escrevam, façam comentários, peçam para eu sair daqui, esse cara só fala merda, manda embora, e sei lá, manda o Fernando embora, manda o Rio, manda todo mundo embora também. Então, não, acaba esse programa, mas interajam com a gente
E fica um abraço para vocês todos. É bom, é bom. Divergência é bom, discussão é coisa boa, com respeito, sem fanatismo. É isso aí. Abraço para todo mundo. Bom. Já mandou um abraço para a Bahia. Eu vou fazer um abraço padrão só para a família do Bozeman lá, que, coitado, um abraço aí, eu fico um abraço de fã. Está mutado, tá não? Bom, chegamos ao fim aqui do nosso bancada pós-prisão do Witzel. Eu acho até que a gente conseguiu falar coisas mais interessantes sobre esse chatíssimo tema. Aguentava, mas aguento mais, cara. Pelo amor de Deus, cara, esse cara já não é governador há uns 3 meses. Empicha logo ele. Assume alguém aí. Só eu não. Não toca a minha campanha, não, porque mais o fazer. Bota o Fernando. Sim. E é isso aí. Um abraço para todos. O Bancada Carioca termina agora.